As histórias do caminho já vão começar. Pegue sua Bíblia e venha participar com a gente. Oi pessoal, é muito bom estar com vocês mais uma vez, aprendendo mais sobre os milagres que Jesus realizou. Eu sou a Prof. Sandra e juntos vamos ouvir mais uma história do caminho. Hoje ouviremos uma história fantástica que mostra o cuidado de Jesus com as pessoas. Ela está escrita nos 4 evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Este é o único milagre que aparece nos 4 livros. A passagem que escolhi está em Marcos, capítulo 6, versículos de 31 a 44. Vamos lá? A multiplicação dos pães e peixes. Um dia, os apóstolos chegaram de viagem e foram contar a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Puxa, eles deviam estar cansados de andar por vários lugares ajudando as pessoas. Então Jesus lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. As pessoas queriam se alimentar da verdade. Elas queriam ser libertas, pois Jesus falava com muita convicção, com muita certeza, sabe? E muitos criam nele. E as horas foram passando e ninguém percebeu, pois estavam maravilhados com os ensinos de Jesus. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, para que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Eu imagino os discípulos se olhando e pensando: como vamos alimentar essa multidão? E os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Isso significava muito dinheiro, era o salário de vários meses de trabalho. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. No Evangelho de João conta que quem entregou 5 pães e 2 peixinhos foi um menino. Isso mesmo, uma criança que ofereceu seu lanche para ajudar a alimentar aquela multidão. Ele havia se preparado para seguir Jesus durante aquele dia e abriu mão do seu alimento. Você conseguiria fazer isso? Daria seu lanche para dividir com um montão de gente? Acho que isso nos ensina uma lição, não é? Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Essa era uma prática comum da época. O chefe da família sempre orava antes das refeições. Na sua casa é assim também? Jesus, então, partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eu não conseguiria contar usando os dedos das mãos, pois eram mais de 10. E foram 5.000 os homens que comeram os pães, sem contar as mulheres e as crianças. Pessoal, com essa história, aprendemos que Jesus é muito generoso e que é prazeroso estar perto dele. Também vimos que a bondade de uma criança contribuiu para que a multidão fosse alimentada. Esse menino confiou em Jesus. Ele sabia que nada iria lhe faltar. Vamos orar? Querido Deus, como é bom saber que o Senhor cuida de nós, que é generoso e que não nos desampara. Ensina-nos a confiar em Ti como aquele menino que escolheu fazer o bem e que confiou a Ti tudo o que tinha. Amém. A história já terminou.
Mas a Prof quer mostrar a vocês como eu preparei os pães que aparecem em nossa história. Vocês podem pensar, ah, Prof, minha mãe já sabe fazer esse pão aí. E não. Esses pães foram feitos com massinha de modelar. Vamos aprender? Os ingredientes são 1 xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de sal, 1 colher de sopa de óleo de cozinha e não se preocupem, ela não ficará oleosa. 1/4 de xícara de água e um corante de sua preferência, mas você pode fazer sem corante também, que dá para brincar bastante. Misture tudo e está pronto. É legal fazer 2 receitas iguais, daí a massinha fica bem grande. Outra dica é usar um pouco a mais de óleo de cozinha se por acaso ficar grudando nas mãos. Guarde em um saquinho para a massinha não secar, ela durará até 1 semana. A cor escolhida aqui em casa foi a rosa. Espero que vocês se divirtam fazendo muitos pães e peixes e também contando essa história para seus amiguinhos. Até a próxima, pessoal! Tchau! Essa foi a história do caminho de hoje. Que a graça e o amor de Jesus estejam com todos vocês. Até a próxima!